Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Os irmãos podem se assentar. E eu os convido a abrir a palavra do Senhor no texto para nossa reflexão que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao versículo 20. Esse é o texto que Deus irá falar ao meu e ao seu coração nesta noite. Creio que você não está aqui por acaso. Creio que Deus lhe conduziu até aqui, para que nós venhamos cultuá-lo e assim venhamos glorificá-lo nessa noite tão maravilhosa, nesse dia tão especial, que não é nem meu nem o seu dia, mas é o dia do Senhor. É o dia de estarmos aqui reunidos, para assim glorificarmos e honrarmos ao nosso Deus e sermos edificados com a palavra do Senhor. Eu quero já expressar minha alegria de estar aqui, a igreja que acolheu minha família. Durante uma boa parte da minha infância, eu cresci aqui nessa igreja. Eu lembro muito bem que a caixa de som, de uma forma bem grande, exuberante, se localizava desse lado, a bateria aqui, e eu sentava ali no cantinho, ficava observando o Xeroquinha tocando bateria. E sempre tinha um sonho de um dia aprender a tocar bateria também. De vez em quando eu atravessava para o outro lado, eu era muito novinho, tinha meus 6, 5 anos de idade, mexia na parte de som, e não me esqueço de um episódio até hoje, quando eu acabei desregulando o som da igreja e o Xeroquinha acabou ter que fazer uma virada para poder segurar e salvar a música. Mas, pela graça de Deus, hoje o Senhor me concede o privilégio de estar à frente da obra do Senhor, e a igreja, o Brasil para Cristo, ela faz parte da minha história. Eu estou muito feliz aqui que estão firmes no Senhor, e ver também a nova geração, Josué, filho do irmão Xeroquinha na bateria, Emily no teclado. Quando eu saí daqui da igreja, eu fui embora para a Bahia, antes de retornar pela última vez, quando aqui estou morando, e antes de ser missionário, eu me lembro que a Emily era uma criança ainda, era uma bebê, o Josué também. Hoje são já um homem e uma mulher, e estão já servindo e honrando o nosso Deus. Isso é gratificante. Creio que a nossa irmã Solange e o seu marido estão felizes pela filha que tem, e o Xeroquinha também deve estar muito feliz pelo filho que tem, que estão aí ambos louvando e adorando o nosso Senhor. Muito bem, o texto da palavra de Deus, Mateus capítulo 28, do verso 18 até o verso de número 20. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus e eterno Pai, o Senhor nos trouxe esta noite para cultuarmos ao Senhor. Pedimos agora, ó Pai, que o Senhor venha falar tremendamente ao nosso coração, como o Senhor já tem falado. O Senhor tem trazido, ó Deus, mensagens divinas através dos cânticos que nós cantamos nessa noite. O Senhor falou conosco tremendamente no jogral dos jovens. O Senhor, Pai, usou o pastor Ronaldo para nos desafiar a confiarmos, a entregarmos as nossas vidas nas mãos do Senhor e lançarmos todas as nossas ansiedades no Senhor. Agora, ó Deus, acabamos de ler mais uma vez a Tua palavra. Peço que o Senhor esteja me usando poderosamente. Convém que eu diminua, que o Senhor cresça, e que o Senhor seja honrado e glorificado nessa noite, para a honra e a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, eu tenho uma pergunta a fazer para você nessa noite. Você é um discípulo de Jesus? Meu querido, se você respondeu para si mesmo, ou tem dúvidas, eu quero dizer que no final dessa mensagem tem um grande desafio para a sua vida. Se você ainda não se vê como um discípulo de Jesus, se você tem dúvidas a respeito dessa questão, no final da mensagem eu vou te lançar um grande desafio. Mas se você te vê como discípulo de Jesus, eu quero dizer para você nessa noite que você tem uma grande missão. E eu falo isso com grande temor e tremor no meu coração, diante da palavra do Senhor que acabamos de ler. Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao versículo de número 20. Nós temos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo convocando os seus discípulos, convocando os seus seguidores a estarem desenvolvendo uma missão, a estarem desenvolvendo uma tarefa. Eu e você, que somos discípulos de Jesus, nós temos uma missão preciosa, nós temos uma missão valiosa, e nós temos que cumprir essa ordenança.
é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é a verdade absoluta. Quando a palavra de Deus ela nos ordena, nós como servos fiéis ao Senhor, nós como discípulos de Cristo Jesus, temos que obedecer aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ordena através da sua palavra. Você que é discípulo de Jesus, você entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas antigas já passaram. O Senhor perdoou a sua vida. O Senhor é aquele que te deu uma vida espiritual, porque você estava morto em seus delitos e pecados. Você, sendo um discípulo de Jesus, deve estar seguindo os passos do Mestre, deve estar imitando o Mestre, deve estar buscando viver de acordo com as palavras do Mestre, deve estar procurando a cada dia, a cada instante, glorificar e honrar o nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas são marcas que caracterizam um discípulo de Jesus, aquele que segue a Cristo, aquele que entregou a sua vida a Cristo, aquele que ilumina o mundo que está totalmente tomado por trevas, aquele que salga a vida das pessoas, aquele que se preocupa em obedecer o ID do nosso Senhor e Salvador Jesus. É aquele que entende que tem uma missão preciosa e valiosa aqui nessa terra, que tem um propósito de Deus para a sua vida. Esse é o discípulo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se nós somos discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós temos que atender a grande comissão, porque o Senhor aqui, nesse contexto, Ele está convocando os seus discípulos aos 11 apóstolos que estavam com o Senhor Jesus, nesse momento em que Jesus dirige essa palavra a ele. Essa palavra e essa ordenança, ela se estende para todos nós, para todos os discípulos de todas as épocas. E é importante nós entendermos o que é a missão. A missão, em primeiro lugar, é a missão de Deus, é obra exclusiva de Deus. E qual é a missão de Deus? A missão de ir ao encontro da vida do homem. Então não somos nós que achamos de Deus, não somos nós que marcamos o encontro com o Senhor, mas é Deus que marca o encontro com o perdido, é Deus que vai ao encontro do perdido, e é Deus que transforma a vida do perdido, fazendo dele uma nova criatura, transformando a sua vida. O Senhor então tem essa missão de ir ao encontro das pessoas que estão perdidas desse mundo, de ir ao encontro daqueles que são escravos do diabo e do pecado. E a grande missão do Senhor é pegar essas pessoas e trazer para o reino do Filho do seu amor. Essa é a valiosa missão, a missão de Deus. E Deus compartilha essa responsabilidade com a sua igreja. A igreja obedecendo o ID, a igreja tendo o discernimento que a missão de Deus é a salvação do perdido pecador, porque Cristo diz que Ele veio para buscar e salvar o que está perdido. A igreja vai anunciar o Evangelho, a igreja vai atender o chamado da grande comissão. E é importante também nós entendermos como que nós chegamos até aqui, como que Jesus, Ele vai estar dando essa ordem aos seus discípulos. Meus amados, Jesus, Ele veio para cumprir um grande propósito. Ele instrui nessa terra. Ele instrui não só os 12 discípulos que o seguiu durante 3 anos, mas ele instrui 70 discípulos no texto de Lucas capítulo 10 para estarem pregando o Evangelho. E o propósito da primeira vinda de Cristo, o propósito maravilhoso, grandioso, foi que Ele veio para morrer por cada um de nós. Ele veio para assumir a nossa dor. Ele veio para tomar sobre si o peso dos nossos pecados, e Ele carregou o peso dos nossos pecados, das nossas dores, das nossas enfermidades, e foi moído na cruz do Calvário pela ira de Deus Pai. A ira de Deus Pai que deveria ser derramada sobre nós, ela foi derramada em Cristo, e Cristo morreu no nosso lugar. Deus é um Deus irado contra o pecado, porque Ele é um Deus santo. Adão veio, pecou, errou, e toda a humanidade acabou sofrendo com essa maldição, a maldição do pecado. Mas Cristo, o segundo Adão, Ele veio para imputar a justiça de Deus em nós, pela graça do Senhor. A salvação, meu amado, é pela graça de Deus. E a graça é favor imerecido. Nós não merecemos a salvação, mas Deus nos concede o seu favor imerecido. Ele dá o seu único filho, o seu unigênito, mostrando então o seu amor por cada um de nós. E Ele morre na cruz do Calvário para cumprir a profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15. O que diz lá? Que o descendente da mulher viria
para pisar a cabeça da serpente, e o seu calcanhar seria ferido, mas ele pisaria a cabeça da serpente. Ou seja, Jesus é o rei que pisa a cabeça do diabo. Jesus é aquele que na cruz do Calvário, ele cumpre esse propósito, ele morre em nosso lugar, mas não apenas morre, ele ressuscita. E a verdade da ressurreição, ela deve estar presente no centro do nosso coração. Nós sempre temos que ter um entendimento que nós servimos um Cristo que está vivo, nós servimos um Cristo que é rei e que reina eternamente. O nosso Senhor Jesus, vivo Ele está, Ele está reinando. E ao falarmos a respeito da ressurreição, nós temos que reconhecer que Cristo ressuscitou, e a sua ressurreição é um brado de vitória. Vitória contra a carne, vitória contra o pecado, vitória contra o mundo, vitória contra o diabo. Cristo venceu, e nele nós somos mais que vencedores. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, ele se encontra com esses discípulos. Agora não eram mais 12, era apenas 11, porque o filho da perdição já havia morrido. E com os 11 discípulos, antes da sua ascensão, antes dele subir aos céus, para estar à direita de Deus Pai, onde ele se encontra, ele traz essa ordenança aos seus discípulos. Atente seus olhos para o versículo de número 18. Jesus então se aproxima dos seus e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando Jesus ele fala isso, ele está dizendo aos seus discípulos: o domínio que o diabo tinha no Antigo Testamento sobre as nações, quando mantinha as nações sobre o engano, esse domínio foi quebrado, porque eu, Cristo Jesus, aquele que pisou a cabeça do diabo, aquele que o venceu, aquele que o liquidou, aquele que ressuscitou, tenho autoridade, tanto no céu como na terra, e tenho autoridade sobre as nações, porque Cristo é o rei das nações. Por isso ele diz aos seus discípulos: ide portanto e fazei discípulos em todas as nações. O diabo, meus amados, ele se encontra aprisionado, no sentido de que ele está restringido, de nos impedir de pregar o evangelho. Ele não pode impedir a pregação do evangelho, ele pode levantar perseguição, ele pode tentar atrapalhar, mas o Senhor nosso Deus é aquele que capacita os seus servos, sustenta os seus servos, usa os seus servos poderosamente para anunciar a mensagem de salvação que o diabo não pode impedir de forma alguma. No Antigo Testamento as missões eram diferentes, porque o povo tinha que ir a Israel, o povo deveria aderir à lei cerimonial, sacrificial, que apontava para Cristo Jesus. Cristo morreu na cruz, Cristo cumpriu essa lei. Agora o povo não precisa mais ir a Israel, é Israel que vai ao povo, é Israel que vai às nações, anunciando a mensagem de salvação, fazendo discípulos, conduzindo ao batismo, para que eles possam guardar todos os ensinamentos do evangelho. E por que no Antigo Testamento era dessa forma? Porque as nações estavam sob o domínio de Satanás, mas esse domínio ele foi quebrado, porque o nosso Jesus, ele está reinando, e o seu reino se faz presente. O reino visível de Cristo está aqui, a sua igreja amada e maravilhosa. A igreja não é o reino de Deus, porque o reino de Deus, ele é mais amplo que a igreja, mas a igreja é agente do reino. A igreja é o governo visível do reino de Deus aqui na terra, e a igreja tem essa responsabilidade, meu amado. Não terceirize o trabalho missionário para os evangelistas, para os missionários, para os pastores, para os dirigentes da equipe de louvor, para os obreiros. Você, a partir do momento que assume um compromisso com Jesus, a partir do momento que você tem Cristo como seu Senhor e Salvador na sua vida, você é um discípulo de Jesus, e se você é um discípulo de Jesus, você tem uma missão. E essa missão consiste em você orar pelos missionários e pelas vidas daquelas pessoas que ainda não conhecem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa missão consiste em você ser instrumento nas mãos de Deus, para ser uma bênção, para estar iluminando Guiratinga, para estar iluminando o seu bairro. Essa missão consiste em você até mesmo contribuir, pois se você não tem condição de descer ao poço, pelo menos segure a corda,
para aqueles que estão descendo ao poço e estão sacrificando a sua vida nesse instante, nesse momento. Uns estão no Oriente Médio escondidos, tendo que cultuar o Senhor de uma forma totalmente perigosa, porque podem ser pegos pelo Estado Islâmico, podem ser mortos. Mas esses irmãos estão felizes, estão fervorosos, estão adorando o Senhor. Por quê? Porque eles têm uma certeza de que o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. Se o seu viver é Cristo, você... Então não importa o que aconteça, não importa se tem pandemia, não importa se tem perseguição, se nós estamos em Cristo, a morte para nós é um lucro, a morte para nós é uma passagem para um local melhor, porque o apóstolo Paulo diz que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. É por isso que nós, como anunciadores do Evangelho, como discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus, devemos ter certeza da nossa salvação, para que possamos ter a segurança em Cristo Jesus, sendo que nele nós somos mais que vencedores, e sendo nele nós mais que vencedores, nós temos que ter a gloriosa esperança de que se amanhã você e eu não acordarmos, é porque nós estamos com o nosso Deus. Se acordarmos, é porque Deus, Ele está conosco, como o nosso pastor diz, e há de prover todas as nossas necessidades, e há de nos capacitar para sermos uma bênção, enquanto aqui estivermos nessa terra. Então aqui nessa passagem nós temos uma convocação, e o primeiro aspecto, meu amado, que você deve estar se atentando nessa passagem, aqui nesse texto, depois que Jesus diz aos discípulos: toda autoridade ela me foi dada, tanto no céu e tanto na terra, então vocês têm que ir e pregar o Evangelho. O primeiro aspecto do trabalho missionário do discípulo de Cristo é que este deve se empenhar em fazer discípulos. É isso que diz a passagem: fazei discípulos de todas as nações. O id expressa um verbo imperativo, ou seja, uma ordem. Mas a palavra no grego, ela tem um sentido de um gerúndio, ou seja, indo. O que isso significa? Aonde você for, aonde você estiver, você deve fazer discípulos. Não importa as circunstâncias, não importa a situação a qual você está vivendo, essa é a ordenança para mim e para a sua vida. Aonde formos, aonde estivermos, seja no nosso trabalho, seja no nosso bairro, nós temos que estar fazendo discípulos. E nós fazemos discípulos primeiro anunciando as verdades do Evangelho. Mas para que nós venhamos anunciar as verdades do Evangelho, nós temos que ser boas novas para anunciarmos boas novas. O que significa isso? Nós temos que ser cartas vivas do Evangelho. Nós temos que viver a palavra do Senhor, para que possamos ter a credibilidade de ensinar a palavra do Senhor. Esdras capítulo 7 versículo 10 fala que ele tinha um coração disposto a buscar e a cumprir a palavra do Senhor. Você, meu irmão e minha irmã, cristão, servo do Senhor, nós temos que ter a disposição no coração, amar as Escrituras Sagradas, viver de acordo com as Escrituras Sagradas e ensinar as Escrituras Sagradas. Nós somos Bíblias ambulantes que o mundo está lendo. Existe uma história de um jovem que estava convidando um amigo da escola para ir à igreja. E esse amigo falou assim para ele: olha, rapaz, eu estou lendo um livro e daqui um tempo eu vou na sua igreja. E aí passou 2 semanas, esse jovem procurou um amigo e perguntou para ele: e aí, você terminou o livro? Ele falou: estou lendo ainda. Tá bom. Passou 2 meses, o jovem então retornou: e aí, rapaz, terminou o livro, vamos na igreja? Vamos, eu vou com você para a igreja, vamos lá. Esse amigo desse jovem foi para a igreja, esteve com ele, cultuou o Senhor. No final do culto, esse amigo entregou sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. O jovem então ficou feliz desse amigo ter sido convertido. E ele, então, com dúvida a respeito de qual livro esse jovem estava lendo, foi e perguntou: rapaz, que livro é esse que você estava lendo, que impediu de você vir para a igreja? Esse amigo desse jovem olhou para ele e falou assim: eu estava lendo a sua vida, eu estava vendo seus comportamentos, eu estava vendo como que você lida com as circunstâncias desfavoráveis, e eu fiquei apaixonado por esse Jesus, e eu quis conhecer esse Jesus. Está vendo, meu amado? A vida de testemunho, o brilho do Evangelho tem que se fazer presente na minha e na sua vida.
Nós temos que estar sendo boas novas, para que venhamos anunciar boas novas, para que possamos ter a credibilidade de chegar às pessoas que estão com vidas arrebentadas, que estão aí vagando por esse mundo, procurando o sentido da vida, e assim viemos mostrar que nós somos felizes em Cristo, independente das circunstâncias. Tem um hino maravilhoso, cujo refrão é: sou feliz com Jesus. A letra desse hino é interessante, porque quando o autor compôs essa canção, a sua família, metade dela havia morrido no naufrágio, mas ele diz que ele é feliz no Senhor. Perceba que sou feliz é diferente de estar feliz, porque estar feliz é algo que é passageiro, agora ser feliz não, ser feliz é algo intrínseco ao ser, e o cristão é feliz independente das circunstâncias favoráveis, porque ele tem a certeza de que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. E é por isso que a gente vive tranquilamente. Aliás, deveria viver mais tranquilamente, e deveria então cumprir as ordenanças do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, enquanto Ele não vem, porque Ele está vindo. Essa é uma ordenança: fazer discípulos. Como? Você vai fazer discípulos dentro da sua casa, começando pela sua família. Você, homem, tem um papel importante dentro do seu lar. Você é o pastor da sua família. Você é um missionário no seu trabalho. Você é um servo atuante na casa do Senhor. E quando Deus te chamar para pregar, para estar louvando, para estar anunciando a palavra de Deus, para estar sendo um bom profissional, você vai ser. Você pode fazer missões no seu trabalho, sendo o melhor funcionário da sua empresa, para a honra e a glória do Senhor. Na época da reforma, um sapateiro chegou para Lutero e perguntou para ele: Lutero, como é que eu faço para servir ao Senhor sendo sapateiro? Lutero disse: simples, faça o melhor sapato e venda por um preço justo. Deus vai ser honrado, Deus vai ser glorificado, e você de alguma forma vai ter condições de estar tendo relacionamento com os seus clientes. Meu tio José tem a oportunidade de evangelizar pessoas, de trazer a mensagem de Deus, com as amizades que ele tem aqui em Guiratinga, com as pessoas que ele conhece. Aqui na cidade, se eu falar que eu sou filho da dona Reudimar, ninguém sabe quem é Reudimar, mas se eu falar que sou sobrinho do Josa, todo mundo conhece o Josa. Quem não conhece o Josa aqui na cidade? Então ele tem a oportunidade de ser aquele que pode fazer com que a luz do Evangelho brilhe, e essa luz, ela pode atrair pessoas, e ao atrair pessoas, ele tem a oportunidade de trazer a mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, meu amado, já é hora de nós pararmos de esperar os obreiros, os pastores, os servos do Senhor estarem fazendo o trabalho missionário, somente eles. É hora de você, discípulo, membro do Senhor, membro da igreja de Cristo, participante do reino, servo do rei, é hora de você estar fazendo missões. É hora de você estar vivendo o Evangelho, pregando o Evangelho. Aonde você for, que você faça discípulos para a honra e a glória do Senhor. Segundo aspecto, podemos encontrar no versículo 20. Só que antes, nós temos que fazer discípulos em todas as nações. E devemos estar o quê? Conduzindo eles ao batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A manifestação visível da graça invisível, para que possamos testificar a vida de pessoas que são transformadas, que têm a sua realidade totalmente mudada através de Cristo Jesus. O batismo, meu irmão, quando a pessoa assume um compromisso com Jesus e uma pessoa é batizada, o sentimento no nosso coração deve ser igual ao sentimento do pai que vê o filho voltando, e com alegria no coração diz: o meu filho estava perdido, agora foi encontrado. O meu filho foi revivido. As nossas igrejas, pastor Ronaldo, deveriam fazer churrascos, festas, quando estivesse tendo batismo, profissão de fé, porque é isso que o texto mostra para nós, a parábola lá em Lucas capítulo 16, ou capítulo 15, se eu estiver equivocado. O pai faz uma festança para o seu filho, com alegria no coração de receber o seu filho. Mas o problema da igreja muitas vezes é o irmão mais velho. O problema da igreja é o farisaísmo enrustido e moderno, que acaba julgando as pessoas que estão enfermas espiritualmente, que acaba apontando o dedo para essas pessoas e querendo de alguma forma se desfazer delas. Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado para que nós não venhamos ser pedra de tropeço na evangelização,
para que nós não venhamos ser velozes em julgar as pessoas, mas que nós venhamos amar as pessoas. E o ato de amarmos alguém é nós estarmos orando por uma pessoa, é nós estarmos evangelizando essa pessoa, falando a verdade, porque quem ama fala a verdade. Então, fica aí uma sugestão para nós seguirmos futuramente, quem sabe, um churrasco, uma festa, para nós estarmos celebrando vidas que foram alcançadas e transformadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Segundo aspecto, o versículo 20 fala: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então é o que? Ensinar o evangelho. Você vai fazer discípulos, vai conduzir eles ao batismo e vai ensinar o evangelho. Agora, meu amado, fazer discípulos não é fácil, exige tempo. Você tem que estar tirando tempo para poder orar, para estar falando dessa pessoa para o Senhor. E aí o Senhor vai estar te capacitando, te instrumentalizando, para que você seja uma bênção na vida dessa pessoa. Não é simplesmente você falar, você aceita Jesus, eu aceito, e deixar essa pessoa viver por ela, não. É ter um acompanhamento, é pegar a Bíblia, sentar com ela, ensinar o beabá do Evangelho, mostrar que é um Deus criador de todas as coisas, um Deus amoroso que enviou o seu Filho para morrer por cada um de nós, um Deus que nós, neles, podemos ser mais que vencedores, um Cristo que ressuscitou e vivo está, ensinar que Jesus está voltando, e enquanto Cristo está voltando, os cristãos estão num processo de santificação, estão procurando cada vez mais mortificar o velho homem, mortificar a velha inclinação e procurar um viver de acordo com a vocação a qual nós somos chamados, um viver de acordo com o Evangelho, um viver de acordo com a palavra de Deus, para que possamos ser santos, assim como o nosso Deus é santo. E esse processo é difícil. É difícil por quê? Porque nós caímos muitas vezes. Eu caio, você cai. Nós temos pensamentos malignos, sentimentos imorais que vêm ao nosso coração, ações que nós deixamos de fazer e somos omissos, principalmente no que concerne a evangelização. Quantas oportunidades Deus tem me concedido, e Deus tem concedido a sua vida para fazer discípulos, e nós não estamos percebendo. E muitas vezes estamos aqui reunidos, orando, pedindo ao Senhor: Senhor, usa-me como instrumento nas suas mãos, Senhor, que o Senhor esteja me capacitando. E quando as pessoas aparecem em nossas vidas, nós simplesmente nos comportamos como covardes e somos omissos. Você, crente, batizado pelo Espírito Santo, deve ter a ousadia e a alegria para pregar o Evangelho, deve ter a ousadia e a alegria para fazer discípulos, para acompanhar esses discípulos, para ensinar. Está escrito na palavra do Senhor, e a palavra de Deus diz: guardo as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. O discípulo guarda a palavra de Deus, o discípulo discipula outro discípulo, para que ele possa viver de acordo com os preceitos e os mandamentos das Escrituras Sagradas. É este o princípio que nós devemos viver. Jesus ensinou aqueles homens 3 anos, e agora esses homens, eles estão outras pessoas, discípulos discipulando outros discípulos, anunciando o Evangelho, ensinando o Evangelho, dando o suporte necessário a essas vidas. Satanás, ele age para querer de alguma forma impedir a evangelização, mas ele acaba agindo de acordo com a vontade de Deus. Eu falo isso de acordo com o registro de Atos. Quando a igreja estava em Jerusalém ali reunida, cultuando o Senhor, vem a perseguição. Estevão morre, e a perseguição ela veio para a glória de Deus. Por quê? Porque a igreja se espalhou durante o mundo. A igreja foi até os confins da terra pregar o Evangelho. Se nós estamos aqui hoje reunidos, louvando e glorificando ao Senhor, cultuando ao Senhor, é graças à ação de homens do passado, que foram perseguidos, que foram martirizados. Deus está no controle de todas as coisas, e todas as coisas cooperam para o nosso bem. Essas coisas podem ser ruins, essas coisas podem ser boas, não importa, elas cooperam para o nosso bem, porque o plano do Senhor não pode ser frustrado, de forma alguma. E se o plano do Senhor é salvar o seu familiar, o seu ente querido, se o plano do Senhor é salvar aquele funcionário lá do seu trabalho, se o plano do Senhor é salvar aquela pessoa do seu bairro que está totalmente escravizada por vícios, Deus vai salvar essa vida. E Deus, ele pode te usar para ser uma bênção na vida dessa pessoa. Então essa é a responsabilidade. Essa é a nossa responsabilidade, fazer discípulos e ensinar
aquilo que o nosso mestre nos ensinou, para que essas vidas estejam de acordo com a palavra do nosso Deus. Último aspecto, a parte final do verso 20, olha o que diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Meus irmãos, ao cumprirmos a grande comissão, ao fazermos discípulos e ao estarmos ensinando o evangelho às pessoas, nós temos que ter a certeza de que nós não estamos desamparados. Nós temos que ter a certeza que Deus está conosco. Cristo caminha conosco todos os dias. O Espírito Santo do Senhor habita em nós e nos capacita para que venhamos ter uma vida de santidade e para que venhamos anunciar a palavra de Deus. É o Espírito Santo que consola o nosso coração em meio às dores que nós sofremos. É o Espírito Santo que nos conduz ao ensino da verdade da palavra do Senhor. É o Espírito Santo que coloca as palavras certas em nossa boca e no nosso coração para que nós venhamos evangelizar os perdidos. E não fique triste se você está pregando o evangelho com a sua vida e vidas não estão sendo transformadas. Você não converte ninguém. Quem converte é Deus. Quem converte é o Espírito Santo do Senhor. É o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. E ele vai agir no tempo dele. Deus age no tempo dele. E quando Deus age de forma eficaz, dando vida espiritual ao homem, transformando a vida do homem e mostrando que foi pela sua graça maravilhosa, fazendo do homem um poema, porque lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, quando fala que nós somos feitura de Deus, a palavra feitura no grego é poema, da onde vem a palavra poema. Então você é discípulo do Senhor Jesus, você é um poema de Deus, uma obra de arte feita nas mãos do Criador, cujo Criador colocou boas obras para que você possa desenvolver, nas quais o Senhor será glorificado. E dessas boas obras, você acaba anunciando o evangelho, você acaba fazendo discípulos, você acaba ensinando a palavra do Senhor. E você deve ter a certeza de que o Senhor que ordena é aquele que está com você em todo instante e em todo momento. Você não está sozinho aqui nessa terra. Deus está com você, Deus está comigo, o Senhor está conosco. Cristo Jesus, Ele se faz presente em nossas vidas, até a consumação dos séculos, quando a sua vinda pessoal estará presente, todo olho verá a glória se manifestando aqui nessa terra. Meu amado, eu te convido a abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 10 ao versículo 13. Cristo, em seu ministério, Ele nos mostra o maior exemplo e o modelo para evangelizarmos e cumprirmos a sua ordenança. É interessante que muitas vezes em nossas igrejas a gente se preocupa muito com métodos evangelísticos. Nós nos desgastamos muito. Alguns métodos são eficazes realmente, não podemos desconsiderar, porque Deus é que salva, Ele é soberano. Mas imitar a Jesus no processo de estar evangelizando é o dever do discípulo de Jesus. Não há estratégia melhor do que o relacionamento, do que a amizade. Porque quando você é amigo de uma pessoa, você ganha a oportunidade de ser ouvido por ela. Olha o que diz aqui o texto. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas ele disse: não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O que podemos aprender nessa passagem, de acordo com a nossa mensagem nessa noite? Que ao estarmos cumprindo a grande comissão, indo, pregando o evangelho, fazendo discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que Cristo tem nos ordenado na sua palavra, tendo a certeza de que Ele está conosco, nós temos que imitá-lo. Cristo, Ele se relacionava com os pecadores, Ele não perdia tempo apontando o dedo para os pecadores e mostrando os pecados a Ele. Ele simplesmente amava eles, mas Cristo não concordava com os pecados que eles cometiam. Cristo influenciava a vida deles. É esse o princípio, você se relacionar com pessoas lá fora e ter o discernimento que o seu papel é influenciar a vida dessa pessoa.
o grande desafio de ser uma garça branca que não se suja no meio do brejo, se mantém branca, se mantém pura. É você se manter em santidade, mesmo em meio a um mundo que está totalmente afundado num lamaçal de pecado. Nós somos chamados para ser luz e sal neste mundo, e nós temos que estar cumprindo o que Jesus cumpriu no passado, nos relacionando com pessoas no nosso trabalho, nos relacionando com pessoas em nossos bairros, nossos vizinhos, pessoas próximas de nós, dando o alimento necessário, espiritual a essas vidas, quando elas nos procurarem, quando assim estabelecemos amizades com elas. Tem um livro que diz que a amizade é a chave para a evangelização. Mas o problema, meu amado, é novamente o irmão mais velho do filho pródigo. É o farisaísmo, muitas vezes, dentro da nossa igreja, e quer de alguma forma impedir a evangelização, e quer se colocar na posição de Deus como um juiz e julgar todo mundo. Jesus diz que Ele veio para os doentes e não para os sãos, mas aqueles que Jesus diz que estão sãos, na verdade também são os doentes. Os que são justos, na verdade são os injustos, que carecem da graça do Senhor em sua vida. Não pense você que vem aos cultos todo dia, que está aqui tendo o ensino da palavra de Deus, saber a Bíblia de cor e salteado, de Gênesis e Apocalipse, faz de você uma pessoa de Cristo. Você estará apenas vivendo uma religiosidade. Mergulhe na graça de Deus, se comporte como Cristo comportou. Não seja um religioso fariseu que aponta o dedo para as pessoas, julga as pessoas. Não, ame as pessoas, mostre aos doentes o remédio, e o remédio é Jesus, aquele que cura a alma, aquele que transforma vidas, aquele que liberta cativos do pecado, aquele que liberta viciados das drogas, aquele que liberta viciados de bebidas alcoólicas. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele veio para esses que estão doentes. Ame as almas, interceda por elas, chore por elas, se relacione com pessoas do seu contexto, do seu meio social. Você não está no bairro onde você mora por acaso, você não está no trabalho que você desenvolve por acaso, você está lá para glorificar a Deus e para ser uma bênção de Deus aonde você se encontra. Não se esqueça, meu amado, não saia daqui e você não venha se esquecer do que está sendo falado hoje. Saia daqui tendo discernimento que você é esse discípulo do Senhor, que segue o Mestre, que anuncia e evangeliza, que tenha disposição de discipular, que tenha disposição de estar amando os doentes, se relacionando com eles, como Jesus amou os doentes e se relacionou com cada um deles. Então, se você é um discípulo, você tem uma missão. Desenvolva essa missão para a honra e glória de Deus Pai. Agora, você que não é discípulo de Jesus, eu quero lançar um grande desafio nessa noite. Hoje é mais uma oportunidade de você se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Quero dizer a você que o tempo da salvação é agora. Esse tempo está findando, sabe por quê? Cristo está voltando. Quando Jesus voltar, Ele não vem para salvar, Ele vem para levar a sua igreja para a eternidade. Ele vem para julgar esse mundo. Então você tem a oportunidade hoje, talvez, de se arrepender dos seus pecados e de crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E assim você se tornar um discípulo do Senhor, que abraça essa missão de estar fazendo outros discípulos, de estar ensinando o Evangelho e de estar tendo a certeza de que Deus, Ele está com você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas, e se Deus for contra você? Pelo fato de você ainda não ter entregado a sua vida a Ele. Hoje talvez é a oportunidade de você corresponder a esse chamado. Você talvez está aí, andando, perambulando, tendo um vazio tremendo no seu coração, procurando preencher esse vazio com relacionamentos, procurando preencher esse vazio com drogas, bebidas, com certas amizades, procurando preencher esse vazio com os seus bens materiais. Saiba que hoje você pode ter esse vazio preenchido por aquele que é o Rei do Universo, por aquele que te criou a imagem e semelhança dele, e ele te criou a sua imagem e semelhança para que você possa ter relacionamento com ele. Saiba que hoje você pode ter Cristo no seu coração e a sua vida pode ter sentido. Esse é o sentido da vida, glorificar a Deus e ter prazer no Senhor. As pessoas
estão procurando o sentido da vida, estão vivendo uma vida miserável, uma vida vazia, porque não conhecem a Deus, porque estão distantes de Deus. Hoje é o dia e o momento de você tomar essa decisão. Entregue sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez seja a única oportunidade que você tem nessa noite de estar abraçando esse desafio. Jesus, ele fala para você: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu vou te aliviar. Tomai sobre você o meu jugo, que é suave e leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharás descanso para a sua alma, para a sua vida. Você quer aproveitar esse descanso? Quer ter esse descanso na sua vida? Hoje você tem essa oportunidade. E hoje você pode atender esse chamado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você continuar relutando, sua vida vai continuar vazia, sem sentido algum. Mas se você tomar como propósito ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, hoje você verá a diferença que vai ocorrer, a mudança na sua história. Não se preocupe com aquilo que você fez no passado. Se você pecou em diversas áreas, quando Cristo te transforma, Ele faz de você uma nova criatura. E as primeiras coisas já se passaram, e eis que se fizeram novas. Paulo era um grande perseguidor da igreja, e ele se tornou perseguido. Um homem insolente, mas se tornou um servo do Senhor. Deus é aquele que transforma vidas. Meus irmãos, e não vamos perder tempo julgando os homossexuais, julgando prostitutas, julgando irmãos que caem em determinados pecados, mas que nós viemos ser a mão que ajuda, que restaura, que ama, que anuncia o Evangelho, que pode transformar essa vida. Nos coloquemos de pé e vamos orar ao Senhor nesse instante. Você que no começo dessa reflexão disse que não se vê como discípulo, eu não sei quem é você, mas hoje eu creio que Deus pode mudar a sua vida. Eu creio que Deus pode mudar a sua história. Eu creio que Deus pode te fazer um grande servo do Senhor. E você, cristão, tem um discernimento que seu papel é importantíssimo, que você tem uma valiosa missão. Glorifique ao Senhor no seu trabalho. Seja o melhor funcionário. Faça para o Senhor, para a honra e glória dEle. E aproveite as oportunidades para anunciar o Evangelho. Que Deus esteja nos perdoando muitas vezes quando nós somos omissos e covardes. Que o Senhor possa nos dar coragem para viver de acordo com a vontade dEle. Meus amados, nesse tempo de pandemia, nós estamos impedidos de realizar o trabalho da quadra que nós temos em nossa igreja. O Hugo está aqui na igreja hoje, nessa noite, e ele é prova disso. Nós temos um desafio naquela quadra. São quase 30 jovens e adolescentes que vão jogar bola naquela igreja. A maioria deles não frequenta igreja nenhuma, não são cristãos. Nós temos a oportunidade de anunciar o Evangelho para esses meninos. Eles estão por aí na cidade. Que os irmãos possam orar por esse trabalho, por esse ministério. Esse tem sido o nosso campo missionário. E que os irmãos possam fazer da casa dos irmãos também um campo missionário. O bairro de vocês seja um campo missionário. Aonde vocês forem, vocês venham ter a certeza de que vocês também são missionários. Que vocês devem estar anunciando o Evangelho, que pode transformar vidas. Você crê no poder do Evangelho? Você crê no poder do Evangelho? Se você crê no poder do Evangelho, anuncie o Evangelho. E você vai ver a mudança e a transformação na vida de muitas pessoas. Sabe aquele sujeito que você fala, esse aí não tem mais jeito, esse aí já era. Você já foi até ele anunciar o Evangelho? Faça a sua parte. Vá até a pessoa, anuncie o Evangelho. No tempo certo, Deus pode transformar aquela vida, mudar a história daquela pessoa. Senhor Deus e Pai, aqui está o teu povo, o povo que se chama pelo teu nome. Deus, esta noite o Senhor nos deu a oportunidade de refletirmos acerca da grande missão que nós temos como discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos uma missão, nós devemos fazer discípulos, devemos, ó Pai, estar ensinando o Evangelho, e devemos, Senhor, estar tendo a certeza de que o Senhor está conosco.
Que o Senhor perdoe, ó Pai, nossa covardia, nossa omissão. Que o Senhor repreenda esse mal em nós. Que o Senhor possa nos usar como servos e servas do Senhor. Que o Senhor possa nos encher com Teu Santo Espírito. Que o Senhor possa nos capacitar para a obra missionária. Que o Senhor nos santifique. Perdoe, ó Pai, os nossos pecados. Perdoe as vezes que nós julgamos as pessoas e não amamos elas. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a pregar o Evangelho. Que vidas sejam transformadas e convertidas para a honra e a glória do Teu santo nome. Que assim como Jesus possamos ter relacionamentos fora do ambiente da igreja, para que assim possamos influenciar vidas e anunciar o Evangelho que pode assumam, ó Pai, um compromisso com o Senhor. O Senhor é o Deus da nossa salvação. Te louvamos pela salvação em Cristo Jesus. Te louvamos porque o Senhor mudou a nossa história. Te louvamos porque o Senhor nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Clama, Pai, pelas vidas que ainda não são do Senhor, que estão aqui nessa noite, que se arrependam dos seus pecados, que creiam em Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Que o Senhor, Pai, possa ir ao encontro desses corações, possa transformar essas pessoas, que a graça especial do Senhor seja derramada aqui nessa noite, e vidas, ó Pai, venham ser, ó Deus, impactadas com o poder do Evangelho, o Evangelho do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia dessa cidade, salve pessoas, transforme vidas aqui nessa cidade, tenha misericórdia dessa nação, que de fato possamos fazer jus ao nome dessa igreja, que possamos ganhar o Brasil para Cristo, que possamos, ó Deus, estar indo em cada canto dessa nação, anunciando o Evangelho, vivendo de acordo com o Evangelho e tendo a certeza que o Senhor está conosco. Serve nossas vidas, nos abençoe no início dessa semana, que possamos glorificar e honrar o Senhor em nossos respectivos trabalhos, em nossas casas, aonde estivermos, aonde irmos, que possamos, ó Deus, pregar o Evangelho, viver de acordo com o Evangelho, sermos boas novas para anunciarmos boas novas. Essa, ó Pai, é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu agradeço pela oportunidade, mais uma vez, pastor. Quero dizer que estou à disposição. Sempre que quiser convidar, eu vou estar vindo aqui com todo prazer e toda alegria. É muito bom estar aqui com os irmãos. Eu estou em casa, porque a Igreja de Cristo, apesar de haver algumas placas, é uma só. É como Israel, mas há um só Israel. Então nós somos uma só igreja. Presbiteriana, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, somos um povo, porque há um só batismo, há um só Senhor, há um só Cristo, e nós somos o reino de Deus em Guiratinga, meus irmãos, e o povo de Deus é um povo feliz, e é um povo que tem uma missão a fazer. Não se esqueça disso, faça discípulos, anuncie o Evangelho, viva de acordo com o Evangelho, e tenha certeza que Deus está conosco. Agradeço a oportunidade, que Deus abençoe e sustente cada um de nós.